Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar desses 3 livros maravilhosos do Tolkien. Eu ganhei essa pequena coleção de aniversário de um casal de amigos muito querido, que sabe que eu adoro esses livros, e eu resolvi fazer para vocês uma resenha geral sobre as 3 obras no lugar de uma para cada livro. Mas para explicar o que vocês devem esperar de cada uma dessas leituras, porque cada um desses livros me surpreendeu de uma forma diferente. Então eu quis aqui trazer para vocês uma análise geral dessas 3 obras. Bem, a primeira delas é Beren e Lúthien, a segunda é Os Filhos de Húrin e a terceira e última é A Queda de Gondolin. Falando em ordem cronológica, porque essas histórias todas são do início dos tempos lá da Terra-média e de Beleriand. Então, numa ordem cronológica, o que vai acontecer primeiro é essa daqui, depois Os Filhos de Húrin, por último A Queda de Gondolin. Essas histórias todas, elas estão contadas de forma resumida aqui no Silmarillion. Porque o Silmarillion, como eu comentei naquele vídeo, lá no primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, sobre a biografia do Tolkien, o Silmarillion, ele é a explicação de toda a mitologia por trás da história da Terra-média, a criação da Terra-média. Então, para ele, a grande obra-prima dele era essa daqui. Então, como eu expliquei lá no vídeo da biografia, eu vou deixar um card aqui para vocês. Ele teve muitas discussões com os editores, porque a obra que ele queria realmente publicar era essa daqui, mas os editores queriam o Hobbit e acabou vendendo muito e tudo mais. E quando os editores pediram uma continuação para o Hobbit, ele ofereceu O Senhor dos Anéis, uma obra maravilhosa que a gente ama, e ele disse para os editores numa carta: sinto muito, me desculpem, mas a obra que eu trouxe aqui para vocês, ela é uma continuação desta daqui, do Silmarillion, e não do Hobbit como vocês queriam. Porque o Tolkien, ele era apaixonado por esse universo dele. Ele era linguista e ele criou idiomas, vários idiomas. E teve que se sentir meio que, entre aspas, obrigado a criar povos para falar esses idiomas. Então ele trabalhou ao longo de toda a sua vida no Silmarillion, tanto que essas obras, elas são incompletas, né? Ela é uma obra incompleta, ele nunca sentiu que ele tinha realmente terminado. Então o Silmarillion, ele é compilado pelo filho dele, o Christopher Tolkien, que é como se fosse um herdeiro literário dele, ajudava a fazer os mapas e tudo mais. E o Christopher fez um trabalho primoroso aqui nessas 3 obras de reunir a evolução dessas histórias. Então, cada livro desses, ele não vai contar, talvez Os Filhos de Húrin sim, ele conta uma história por completo, mas em Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin a gente tem uma explicação da evolução dos textos. Então é muito legal para quem quer realmente se aprofundar nesse processo criativo do Tolkien e ver como ele ia criando. E é legal porque o Christopher vai mostrar as mudanças dos nomes, o que foi alterado de uma versão para outra, é muito legal. Fisicamente a HarperCollins caprichou nessas edições, né? Vocês sabem que eu gosto muito de livro digital, leio muito no Kindle, mas esse daqui, a minha coleção do Tolkien, eu tenho feito questão de ter ela nos livros físicos, porque é realmente muito bonito, né? Vocês podem ver que eles têm ilustrações, vou mostrar um aqui para vocês do Beren e Lúthien. Que coisa linda! Além das ilustrações da capa, que já são muito bonitas, você tem algumas dentro do livro. Essa aqui, ó, essa preta e branca, tem várias assim. E além de tudo, tem essas grandes, maiores aqui, coloridas. Vejam que bonito, é um capricho, gente. Então, apesar de eu gostar muito de livros digitais, nesse caso aqui, eu diria que os físicos valem bastante a pena. Muito bonito. Toda essa edição foi muito caprichada. Além do que, vocês podem ver aqui, ó, na Queda de Gondolin, você tem mapas. Ai, gente, eu adoro mapas. Ajuda muito a leitura, porque ele faz muita referência aos lugares. E a Queda de Gondolin ainda vem um pôster. Então, realmente tá muito bonito esse trabalho da HarperCollins. O primeiro deles é esse aqui, Beren e Lúthien, e ele foi traduzido pelo Ronald Kinsey, que é o revisor técnico aqui nessa minha versão do Silmarillion. Ele conhece muito de Tolkien, assisti até uma live dele com a editora HarperCollins há um tempo atrás, muito legal conhecer o trabalho do Ronald, e ele realmente fez um trabalho muito incrível nessa obra aqui, especialmente na outra que ele traduziu também, mas nessa aqui especialmente eu achei fantástico, porque Beren e Lúthien, ela é composta basicamente da Balada de Leithian, que é um poema muito longo. E o que eu achei incrível na tradução do Ronald, eu vou mostrar aqui pra vocês, é que vocês têm aqui a versão em inglês e a versão em português. A rima do Tolkien, ela é feita em pares, então
sempre de dois em dois é feita a rima. E na tradução, o Ronald fez todo um esforço com a nossa língua para manter essa rima. Então foi incrível o trabalho de tradução dele, achei muito, muito bom, gostei demais. E ele, com toda a dificuldade que envolve a tradução de um poema para não ter perda de sentido, ele conseguiu, muito bom. E o que é legal é que nós temos aqui a versão em inglês, então caso alguma inversão de frase fique um pouquinho mais difícil de entender, a gente dá aquela olhadinha no inglês e vai seguindo, né? Então, muito legal. Vejam aqui mais algumas ilustrações muito bonitas. E a história de Beren e Lúthien, ela é um romance heróico. E é muito legal porque esse livro ele se entrelaça bastante com a biografia do próprio Tolkien. Ele chamava a Edith, a sua esposa, de Minha Lúthien. Inclusive, ele fez questão que inscrevesse esse nome, Lúthien, no túmulo dela, após a sua morte. Então, é muito cara ao Tolkien essa história. É uma história romântica no sentido de que o Beren é um mortal, ele se apaixona por essa elfa, Lúthien, que ele encontra na floresta, e ele quer muito se casar com ela. E para isso ele se compromete a uma grande missão, que é resgatar a Silmarils da coroa de Morgoth. Morgoth, ele é o grande vilão nessas três histórias, e ele é o mestre do Sauron, que é o grande vilão já na Era do Senhor dos Anéis. Então, na primeira era, que é a era em que se passam esses fatos aqui, o Morgoth, ele é um dos Ainur. Então, de uma forma simplificada, o mundo foi criado através de uma música. Você tinha Eru, o único, que era o grande deus, e os Ainur, ou Valar, que são uma espécie de anjos, por assim dizer, que juntos com uma música criaram um mundo. E um desses anjos se tornou meio que um anjo caído, também entre aspas, que é o Melkor, que adotou esse nome de Morgoth, quando ele se torna o grande vilão. Então, essas Silmarils, elas foram forjadas por um dos grandes reis elfos, que se chama Fëanor, e ele roubou essas Silmarils e colocou na sua coroa. Então, o Beren, ele se compromete a encarar essa missão de resgatar as Silmarils da coroa. E ele e Lúthien se engajam nessa missão. Então, é legal porque eu vou mostrar aqui para vocês, através do sumário, a evolução da história. E é muito, muito interessante como o próprio Christopher mostra isso pra gente. Então, vocês vão ver aqui. Você tem Beren e Lúthien, o conto de Tinúvil, um trecho do esboço da mitologia, um trecho extraído de A Balada de Leite, o Quenta no Dorinho, um trecho extraído do Quenta no Dorinho, segundo extrato. Então, vocês vão ver que dá pra ver toda a evolução da história. Então, a gente vai meio que ler essa história mais de uma vez dentro desse livro. E, ao final, aqui ele vai mostrar as revisões da balada. Uma coisa que ajuda muito na leitura desses livros, especialmente que quando a gente ainda não está acostumado com os nomes, é que ao final você tem árvores genealógicas essenciais para a compreensão da história, porque é muito difícil ter todos esses nomes de cabeça. Ó, a gente tem aqui as árvores genealógicas, e eu recomendo muito a utilização de um mapa. O mapa desse local onde se passa a história aqui, né? O mapa onde se passa é a oeste da Terra-média. Então, o mapa, que é aqui, ó, é o mapa de Beleriand. Então, a Terra-média está para lá. Ainda tem mais um trecho de mapa que está faltando. Eu vou até recomendar para vocês um site, vou deixar na descrição do vídeo, um site que você encontra mapas interativos, tanto da Terra-média quanto de Beleriand, e você pode escolher o caminho que o personagem seguiu, e aí você pode acompanhar junto com a leitura. É uma coisa maravilhosa. Vou deixar o link para vocês. Outra coisa que ajuda bastante na leitura é você ter uma lista de nomes nos textos originais. Então, aqui, ó, você tem todo um apêndice para facilitar. Então, se você se esquecer de alguém, basta dar aquela consultada ao final. É uma história muito bonita. Na primeira versão dela tem um envolvimento com um povo como se fossem os gatos, tem o rei dos gatos e tal. E na versão final já essa parte dos gatos foi extraída. O Beren, ele acaba conseguindo resgatar apenas uma das Silmarils da coroa, eles enganam o Morgoth ali, e ele consegue resgatar uma das Silmarils. Nesse processo ele se torna o Beren uma mão, e o herdeiro deles é ninguém menos que Arendil, que é antepassado do Elrond, lá do Senhor dos Anéis. Então, o Arendil, que é conhecido por navegar os céus ali com aquele brilho da Silmaril que se vê no oeste, é o descendente deles. É uma história muito bonita, gostei demais desse primeiro livro. Eu falei aqui do índice do livro e não expliquei. Esse Quenta no Dorinho, que eu mencionei aqui no início,
Ele é a segunda versão do que viria a se tornar o Silmarillion, porque o Tolkien escreveu em várias versões. Inclusive o trabalho do Christopher foi compilar um monte de manuscritos, um trabalho super difícil, em que ele ia pegando as anotações do Tolkien e ele vai explicando tudo isso para nós ao longo dos livros. O Quenta Nodoriwa, então, é a segunda versão do que viria a se tornar essa obra incrível, que eu já li, mas depois de ter lido esses três, eu acho que eu vou ler de novo. O segundo livro é este daqui, Os Filhos de Húrin, que é uma tragédia, pessoal, shakespeariana. E a história desse livro vai se entrelaçar com Beren e Lúthien e com a queda de Gondolin, porque também vai ter um pouquinho da história da Silmarils, e inclusive as rotas desses personagens desse livro e os da queda de Gondolin, elas vão até se entrelaçar. Num dado momento, o Túrin vai ser visto pelos personagens aqui da queda de Gondolin. Então, para quem consultar aquele site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que nas linhas dos trajetos feitos por esses personagens tem um momento em que elas se encontram, mas eles veem apenas de longe, eles não reconhecem o Túrin. Os personagens desse aqui não reconhecem o filho do Húrin, que é o Túrin. Esse livro aqui, diferente de Beren e Lúthien, ele não vai ser composto por vários textos diferentes, ele é um texto corrido. Vou mostrar aqui um índice para vocês. Então aqui, ó, você vai ter o sumário, você tem o Conto dos Filhos de Húrin, aí então tá o texto corrido, só dividido como em capítulos. Você tem também, não apenas nesse livro, como nos outros também, uma lista de gravuras, porque aquelas gravuras coloridas, elas foram feitas pelo Alan Lee, inspirado em passagens do texto, então cada gravura tem a sua explicação e a relação com o texto especificamente. Olha que bonito, gente. É um prazer muito grande, esse papel desse livro, essa capa dura, eu vou dizer, viu? Existe um prazer sensorial quando a gente lê um livro bonito desse, né? E aqui ao final você também tem lista de nomes, uma notinha sobre o mapa. Não tem mapa nesse daqui, então a gente precisa se valer de outras fontes para os mapas. Então o personagem principal, o enredo dessa história vai girar em torno do Túrin, filho do Húrin. O Húrin foi aprisionado por Morgoth e o Túrin ele foi criado pelo pai da Lúthien na floresta de Doriath. Então ele foi criado aqui nesse reino élfico até o momento que ele resolve vingar seu pai, né, que está lá aprisionado. Ele resolve ir para a guerra. Ele sai, vai viver sozinho. Nesse tempo que ele viveu em Doriath, ele viveu separado da sua mãe e da sua irmã. Ele vai buscar essa vingança desse aprisionamento do pai dele e vai ter toda uma trajetória de guerras. Ele vai adotar um nome falso porque ele vai viver com os proscritos, porque o Túrin ele é um grande personagem, ele é um grande herdeiro desse rei, então ele tem que adotar essa identidade falsa. E eu não posso contar o resto da história, porque afinal de contas senão eu vou entregar spoilers para vocês. E é muito impressionante a história dos filhos de Húrin. Também, como eu disse, uma versão resumidinha aqui no Silmarillion, mas vale muito a pena. Eu acho que dos três, eu gostei muito da Queda de Gondolin também, mas esse aqui é muito bom. Eu gostei demais desse daqui, uma tragédia muito bem construída, uma história muito interessante, muito bonita. Esse aqui também foi traduzido pelo Ronald Kinsey, um trabalho incrível de tradução aqui também nessa história, com esse texto corrido, diferente do Beren e Lúthien, que tem todo aquele poema, como eu disse para vocês. E o terceiro e último é A Queda de Gondolin, já que não foi traduzido pelo Ronald, mas pelo Reinaldo José Lopes. Uma tradução muito boa também, gostei bastante. Esse livro aqui ele vai contar com duas versões principais da história. Então, ali nos Filhos de Húrin a gente tem já um texto corrido sem grandes alterações, só no apêndice lá ele vai explicar qual foi a evolução do texto. Aqui a gente tem duas versões principais. Então eu gostei bastante dessa história, mas vejam bem, eu gostei porque aqui a gente tem duas grandes versões. A primeira versão que vai contar em detalhes a grande batalha que envolve a queda de Gondolin. Aqui a gente nem fala de spoilers, né? Porque já tá no título, afinal de contas. E a segunda versão vai tratar principalmente, que é a versão final, né, chamada de última versão, vai tratar principalmente da trajetória do Tuor até chegar a Gondolin, porque ela é um reino oculto élfico, porque houve lá no passado, houve uma grande batalha entre elfos, que é chamada de Batalha das Lágrimas Inumeráveis, que os elfos se dividiram entre si, houve como se fosse um fratricídio ali entre esses grupos de elfos, e um grupo deles passou a viver oculto nesse lugar, que é Gondolin, foi criada essa cidade. E num dado momento da história, o Morgoth está acumulando as suas forças e ele vai atacar. E o Tuor, ele é designado, ele também é um mortal, ele é designado para encontrar esse reino élfico por ninguém menos do que um dos Valar, que é o Ulmo, que é o rei das águas.
Então ele é designado por esse Valar para essa missão, que é encontrar esse reino de Gondolin e recrutar esse reino para a batalha contra Morgoth. Então a primeira versão, claro, vai contar esse início, vai contar como ele foi convocado e como ele chega, tudo mais, mas ela vai focar muito na batalha. E gente, a descrição da batalha da queda de Gondolin é sensacional, é muito, muito legal. Eu adorei a descrição, o Tolkien, nossa, arrasou na descrição, é muito bonita. Então aqui, ó, mais ilustrações maravilhosas para vocês. Tem também algumas partes de poema, um pouquinho diferente na estrutura esse poema aqui da Balada de Lhaedhel. E a segunda e última versão, ela já vai ser focada principalmente na trajetória do Tuor até chegar a Gondolin, porque existe toda essa parte dessa mitologia em relação ao Ulmo, né? Aqui é o Ulmo. A visão dele na versão final é essa. Na versão inicial ele encontra ele na beira de um rio, assim, bem uma coisa muito mais calma e menos imponente do que essa, né? E aqui é como ele chega a Gondolin. Então é um pouco diferente, né? A segunda versão vai focar mais nessa trajetória dele, na amizade que ele vai ter com um elfo que também foi meio que enviado para ajudá-lo nessa missão, que é o Voronoi. Vai aparecer aquele trechinho, claro que eu disse que eles vão ver de longe o Túrin, mas não vão reconhecê-lo. E o Tuor e o Túrin são primos. Eles não vão se encontrar, infelizmente. Como eu mostrei, nesse livro aqui você tem o mapa de Beleriand. Então você vai ter aqui também uma lista de gravuras, que são das coloridas. Você tem uma lista das ilustrações, das pretas e brancas também. Então, muito, muito cuidadoso o trabalho. Afinal, você tem o mapa, como eu já mostrei, e também as árvores genealógicas. Eu adoro esse tipo de livro que a gente faz essas consultas ao longo da história. Tudo isso me envolve demais, seja realidade, seja ficção. Adoro livros com mapas, árvores genealógicas. E essa história se entrelaça lá com Beren e Lúthien, porque como eu comentei, eles vão ser também antepassados do Eärendil, ou Eärendel, né? Por quê? Lá em Beren e Lúthien a gente vai ter que eles vão se casar, eles vão ser, na verdade, pais de Dior. Dior vai ser pai de Elwing, que é a mãe do Elrond, do Senhor dos Anéis. E Elwing vai se casar com Eärendil. E Eärendil, Eärendel, ele é filho de Tuor, personagem principal daqui, e Idril, que é a filha do rei de Gondolin. Então veja que as histórias vão se entrelaçar. Eu disse lá atrás, né, que eles são antepassados, mas é nesse sentido, porque eles vão ser pais do Dior, que vai carregar essa Silmaril vai chegar essa Silmaril no Eärendil. É muito legal perceber essa evolução da história. Muito bonita também, gostei demais. Gostei porque o Christopher aqui, ele fez essa compilação, ele colocou as duas versões. Então, para quem gosta mais da batalha, vai adorar a primeira parte, porque vai ter essa descrição super detalhada da batalha, com, nossa, tudo que tem direito a uma batalha épica. E tem a segunda e última versão, que vai contar mais dessa trajetória, como ele chegou lá. Então junta duas versões muito interessantes e completa o nosso entendimento da história. A título de curiosidade, aqui nessa batalha, você vai ter um exército de Balrogs, que lá na frente, no Senhor dos Anéis, vai aparecer nas Minas de Moria, né? Então ele vai ter aquela luta com o Gandalf, bastante emblemática. Vou colocar aqui uma foto do filme para vocês, para quem não se lembra da cena. Eles vão estar em um exército aqui do Morgoth, vindo de Angband, da fortaleza do Morgoth. Uma outra curiosidade é que na primeira versão, nessa que descreve mais detalhadamente a batalha, o Legolas aparece já lutando. Então vejam que legal, né? Porque nessa primeira versão o Legolas seria mais velho que o próprio Elrond. Porque o Elrond é filho do Eärendil, que aqui, durante os acontecimentos da Queda de Gondolin, ainda é apenas uma criança. Muito provavelmente depois o Tolkien mudou essa ordem, aí o Legolas não é tão antigo quanto o Elrond. Mas na primeira versão ele aparece lutando na batalha já adulto. Muito interessante, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui dessas 3 obras. Eu quis mostrar para vocês, como eu disse no início do vídeo, mais o que esperar de cada livro, em vez de trazer uma análise aprofundada de cada uma das histórias, com detalhes e tudo mais, porque eu acho que é bastante importante, porque às vezes a gente pode ver, né, esses livros assim, e pensar que cada um deles é uma história corrida, mas não, ela tem cada um deles tem toda essa explicação do processo criativo do Tolkien, que é muito envolvente. Para quem gosta de saber os detalhes, são livros que eu recomendo demais. Se por acaso você não tem interesse em se aprofundar tanto no processo criativo das histórias, você vai encontrá-las no Silmarillion, como eu também disse.
Mas eu acredito que essas versões aqui são muito legais, eu gostei demais, foram experiências de leitura muito boas, como eu disse, não apenas no conteúdo, mas também na forma, o sensorial, né? Porque essas edições da Harper estão muito, muito bonitas. Então eu recomendo demais para quem curte fantasia, gosta de Tolkien, da obra dele. São livros muito maravilhosos, foi um presente de aniversário que eu amei demais, foi muito bom. Eu decidi não parar por aqui, já chegou aqui em casa a minha edição dos Contos Inacabados, fiquei muito instigada a ler, também veio com um pôster, mas esse aqui fica para uma próxima resenha porque eu ainda não iniciei essa leitura. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha que pôster legal também. Agora a minha coleção está mais completa. Quem me segue lá no Instagram viu que eu postei outro dia uma fotinha da minha coleção e alguns Funkos que a gente tem aqui em casa. Então esse daqui, ó, só rapidamente vou mostrar o que eu vi até agora, ó. Temos aqui aquele mapa de Beleriand, como eu mostrei lá, lembra que eu falei que o mapa não estava completo? Porque tá faltando esse pedaço aqui, ó. Tem esse pedaço que não tem naqueles livros ali. A Terra-média, como eu disse, fica para lá dessas montanhas. E ao final você tem um mapa da Terra-média também. Já conhecida, mais conhecida por nós aqui por conta do Senhor dos Anéis. Então esse aqui fica para uma próxima leitura, mas também da Harper, muito lindo. Trago outro vídeo para vocês no futuro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixe seus comentários. Por acaso algum de vocês já leu alguma dessas obras do Tolkien? Deixe aqui a sua impressão de leitura. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu curtir, seu comentário. É o que vale nesse canal, é falar com vocês, pessoal. Então muito obrigada, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.